Vou abrir para perguntas, preferencialmente para o Giovanni, porque ele tem mais 10 minutos aqui, o Antônio pode ficar um pouquinho mais. Bom, boa tarde, meu nome é Roberto, eu sou da Tereos, que é uma empresa do setor sucroenergético, por isso que eu estou concordando com muitas afirmações aqui do colega. E queria dizer que fiquei muito bem impressionado com a tua fala, Giovanni, até no painel anterior, quanto nesse, da tua compreensão do RenovaBio. Eu acho que é importante a EPE estar bem ao par disso, né, e deve estar mesmo. Queria te parabenizar por isso. E também parabenizar o Antônio pela apresentação. Uma série de iniciativas da Raiz a gente também faz da mesma forma. Mas só para informar que nós já temos o carro que é movido a célula de hidrogênio com a decomposição do etanol, que é o Leaf da Nissan, né? Então, o futuro está aí já, por isso que eu fiz questão de fazer essa intervenção. E também lembrar que a Toyota foi a pioneira, como você disse, no carro híbrido Flex, aqui no Brasil. E para vocês terem uma ideia, há uma fila de 9 meses, parece que para nascer o carro. Para comprar o carro hoje tem uma fila de 9 meses, tendo em vista a demanda que a população tem tido desse veículo. É um veículo que com 60 litros de etanol faz quase 1.000 quilômetros rodados. Então, só para dar alguns dados do setor, para dividir com vocês e parabenizar pela apresentação. Muito bem. Tem lá uma... Sou Rafael, obrigado pela apresentação. Eu queria saber, Giovanni, você falou sobre o RenovaBio, como é que você vê a questão da China, do debate que tem sido feito sobre as propostas que o governo chinês fez de adotar o E10, o E5, eu não tenho certeza qual que foi, e se cria-se, de fato, uma demanda do governo chinês, da China, para o governo brasileiro, principalmente agora com esse trade war com os Estados Unidos. Como que você vê essa questão e um follow-on nessa pergunta é sobre quais são as perspectivas sobre o etanol produzido a partir do milho. Eu vi que isso é algo meio incipiente no Brasil, mas como que você vê? Quais são as perspectivas, na sua opinião? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. A visão que a gente tem sobre a China e sobre outros países de adotarem percentuais de mistura, eu acho que isso vai ser uma imposição. A realidade vai impor esse tipo de solução, porque, novamente, o ritmo de transformação de uma infraestrutura e de renovação de uma frota não é rápido. E a questão é urgente. Você precisa descarbonizar o setor transporte o quanto antes. Então, você não precisa apostar numa única solução, não precisa alocar contingentes enormes de terra no mundo todo para produzir biocombustível. Mas se cada país colocar 5%, se eu não me engano, não precisa fazer mudança nenhuma. 10%, eventualmente tem alguma questão relacionada à corrosão, algumas coisas assim que pode precisar de alguma adaptação. Esse efeito é imediato. Então, obviamente, tem preocupações que tem que ter de não ter alteração de uso do solo que desloque a emissão do setor transporte para o uso da terra e desflorestamento. Mas, e aí eu acho que talvez o Antônio possa falar até mais disso do que eu, se a Raízen no Brasil tiver um sucesso em replicar a planta de etanol 2G, aí eu acho que você dissemina a tecnologia internacionalmente. Porque aí a questão de terra deixa de ser importante. Você começa a usar resíduo agrícola para fazer etanol. E aí, basicamente, qualquer país pode ter o seu programa, mesmo que seja pequeno, mas de qualquer forma, eu acho que a urgência de redução de emissão, ela está aí. Então, não dá, na nossa visão, para apostar numa única tecnologia. Se essa tecnologia, que é promissora,
avançar, tudo bem, ela vai tomar um mercado naturalmente. O que eu estou querendo dizer, eu sou veículo elétrico. Né? Naturalmente, ele vai tomar um mercado se ele resolver as questões tecnológicas dele. Não estou dizendo que não tem que ter política, estou só mencionando que é arriscado apostar numa única rota, porque se ela der errado, você perdeu tempo, e a gente não tem tempo para perder hoje. Né? Então, uma mistura de eficiência, enfim, tem várias coisas, design de veículo, enfim, eu acho que tudo tem que ser usado. Não sei se eu respondi especificamente, mas se ficou claro para você, mas a visão é a seguinte: faz sentido e se em particular a tecnologia de segunda geração se tornar comercial e replicável, você pode ter a formação de um mercado mundial de biocombustível, porque hoje você tem um mercado internacional, mas não mundial, e isso pode facilitar a penetração do biocombustível nos mais diferentes lugares. Né? Então, e existe já um arranjo dentro do próprio na COP do ano passado, em Bonn, foi lançada a plataforma Biofuturo, com mais de 20 países que produzem biocombustível. Então, tipo assim, já tem um arranjo institucional também. Falta a centelha final ali da tecnologia se viabilizando para que isso ganhe escala no mundo. Né? Antônio, eu acho que eu vou ter que ir. Você já está com indulgência plena. Obrigadíssimo. Salva de palmas aqui. Obrigado. Antônio, você quer comentar? Eu posso complementar um pouquinho. Eu acho que... Desculpa, eu não peguei o seu nome, Rafael. Eu acho que com relação à questão comercial, esse debate já vem há algum tempo. O Brasil, a Raízen, obviamente, participa do mercado de exportação, é o maior exportador de etanol do Brasil, mas a gente também está presente em outros países aí fazendo originação de etanol. A gente já participa do trade internacional de etanol. Eu acho que pode fomentar um pouco, sim, mas eu acho que volta naquela discussão de criar um ambiente de mercado mais livre, onde o preço não tenha nenhum artifício de subsídio, né? E que você entenda exatamente qual é o valor desse produto. Eu acho difícil a China criar um programa que vá beneficiar somente o etanol brasileiro. Então, acho que eu estive na China algumas vezes olhando exatamente o programa de blending, então, isso 5 anos atrás. Então, eu acho que eles têm, sim, uma grande produção de milho. Então, acho que isso é uma coisa importante. Que se ele é um grande importador e tem produção de milho, acho que pode ajudar nesse debate. Acho que a questão do etanol de segunda geração, os chineses estão muito interessados, porque tem muita biomassa disponível. Na China e na Ásia, no Sudeste Asiático, bastante também, na Índia também. Então, acho que uma composição de fatores aqui, acho que levaria a China a adotar medidas mais agressivas, vamos dizer assim, de blending, né? De mandate para blending. Mas não acho que isso possa colocar em risco o suprimento do Brasil ou mudar sobremaneira o valor desse produto no curto prazo. Essa é a minha visão. Por favor. Tem na África áreas vocacionadas para reproduzir a produção de cana-de-açúcar que nós temos aqui? Tem algumas áreas, sim. O problema lá, e talvez o nosso colega da Tereos pudesse falar, eles têm um projeto, se não me engano, eu não sei se em Moçambique ou em algum outro país, mas tem algumas áreas, sim, na África que têm uma vocação parecida para a produção. O problema ainda lá é de eficiência, produtividade, e aí eu acho que é uma jornada ainda mais longa aí de desenvolvimento mesmo. Mas, falando de clima, sim, a África tem uma faixa ali que está numa posição... Clima e solo, que é propícia à
cana-de-açúcar, mas ainda uma questão bem importante de falta de competitividade e muita mão de obra ainda. O Brasil já está praticamente todo mecanizado, né? Na África você tem ainda outros desafios a enfrentar, mas há potencial. Você tem, digamos, olhando outros outros países que tenham um complexo sucroalcooleiro ou de biocombustíveis, o Brasil claramente está no grupo de liderança global nessa área. Sim, Sérgio. Em termos de produção de etanol, os Estados Unidos é o maior produtor, o Brasil vem na sequência. Entre o Brasil e os Estados Unidos aí é acima de 80%, 85%, se não me engano, se não me falha a memória, da produção de etanol. Então, está bem concentrada a produção de etanol aqui. No caso do açúcar, é um pouco mais pulverizado, mas o Brasil também tem uma liderança enorme, é o maior. E depois você tem Índia, você tem Austrália, você tem Tailândia, tem alguns outros países que são importantes também. Mas, se você olhar o complexo, sim, o Brasil aí, se não o maior, um dos maiores aí. Só para encerrar, não queria tolher ninguém. Se alguém que tiver perguntas a fazer... Porque tá vindo à mente aqui uma discussão que foi forte ali pelos anos, salvo engano, 2009, de formação de um mercado global de biocombustíveis. Bom, até um pouco antes. Aí veio a crise, veio a grita da substituição no uso da terra em detrimento da produção de alimentos. Isso deu em água de batata, né? Essa discussão aqui que vocês tiveram agora sobre etanol de segunda geração, você me pareceu mais cauteloso em relação à possibilidade disso gerar um mercado global que tem efeitos positivos sobre o Brasil. O Giovanni jogou um pouco essa ideia e foi embora. Como é que você revisita essa questão que se colocou 10 anos atrás à luz do que acontece hoje no mundo e no Brasil? Eu vou separar as duas, né? Você falou um pouco desse debate que aconteceu mais fervorosamente há quase 10 anos atrás, de alimento, combustível. Eu acho que isso está... Claro, sempre tem algum debate, mas principalmente por conta do milho, né? Mas isso foi num momento também onde o milho chegou a 9 cents por bushel, e ele voltou a 3 e o etanol americano continua crescendo em produção. Então, acho que ajudou um pouco a acalmar esse debate. Eu acho que, em momentos de estresse, a gente vai ouvir novamente esse tipo de questionamento, sim. No caso do Brasil, um pouquinho diferente, né? A cana-de-açúcar tem um uso um pouco diferente. Mas eu acho que aí o etanol de segunda geração é breakthrough, né? É um salto, né? Eu acho que é você poder usar a mesma área para produzir 50% a mais. Então, é um fato realmente que, se ganhar a escala, pode mudar. Eu acho que uma outra coisa importante que você falou, Sérgio, e eu participei desse debate 10 anos atrás, de criação do mercado global, Você estava na empresa ou você estava... Eu estava na empresa que formou a Raízen, e logo na formação da Raízen eu saí do Brasil pela Raízen para montar o nosso negócio internacional de etanol. Então, eu participei ativamente em vários países aí tentando advogar, mas acho que passa pelos dois lados, produção em mais países e consumo em mais países. Não dá para ter um mercado global onde só 2 países produzem ou onde só 3 países consomem, né? Então, eu acho que o etanol de segunda geração, ele se provando viável com outras biomassas, né? Porque a gente está falando aqui de bagaço, né? A biomassa da cana, mas tem várias iniciativas na Europa, por exemplo, com outros tipos de biomassa, de madeira, de palha de trigo. Eu acho que cada país que tem uma vocação para um tipo de biomassa pode estar usando a tecnologia para a produção. Agora, não é fácil, tanto não é fácil que, né, quase todas as empresas que tentaram isso falharam, estão voltando agora. A gente tem uma nova onda aí de discussão de licenciamento de tecnologia, enzimas mais eficientes. A gente também está chegando agora num momento de maior convicção, porque, né, chegando numa estabilidade maior de produção, perto da capacidade. Então, eu acho que, novamente, a gente está próximo aí de testar ou de ver essa tecnologia ser testada em ambientes locais. Eu acho que isso poderia ser, aí pegando também o ponto da China, acho que em alguns países poderia ser realmente um salto
de adoção de etanol como uma solução local. Entendi. É difícil acreditar que somente com Brasil e Estados Unidos produzindo você vai ter um grande programa de blend, né, como foi o que foi discutido há 10 anos atrás. Eu acho que precisa realmente ter um pouco mais de produção local. Ninguém dá moleza para ninguém. Né? É verdade. Bom, última para terminar. O setor de etanol teve um momento de esplendor ali, vamos dizer, localizado no governo Lula. Depois ele teve uma sucessora e a coisa foi um desastre monumental, um negócio realmente extraordinário. O governo Dilma, visto sob vários ângulos, não fica bem na foto, mas visto pelo setor de energia, realmente é um negócio teratológico. Né? O setor, hoje em dia, está saudável, se reestruturou, está capitalizado, ou tem muita empresa zumbi ainda? Sem me colocar em uma fria, né, Sérgio? Acho que os números falam por si, né? O setor é um setor combalido, são quase 100 empresas fechadas, 100 usinas fechadas ou em recuperação judicial, né? Acho que esse é o número que é chocante, né? A gente fala em aumento de produção, mas a gente tem aí 100 usinas fechadas, né, em recuperação judicial. Então, são poucas empresas, como a Raízen, o Grupo Terios e alguns outros grupos que conseguiram passar, acho que essa tempestade e ainda investir em inovação, em ganho de eficiência, para poder exatamente estar aqui olhando para frente. Então, saiu recentemente uma matéria de um banco grande falando sobre o endividamento do setor, é alto, os preços de açúcar não têm estado, tem estado em baixas históricas, então, realmente, isso não tem contribuído para uma recuperação do setor. Claro que, quando a gente olha para frente, com o crescimento econômico, com uma matriz que precisa crescer e que o etanol é parte dessa solução, com um programa que cria novamente um ambiente para investimento, a gente tem que ser otimista, né? Mas o setor ainda está muito combalido. Eu acho que muito longe de uma recuperação aí plena. A gente precisaria, né, ver alguns anos aí de preços melhores de açúcar no mercado internacional, estabilidade de política, algum crescimento econômico para poder trazer o setor como um todo. Acho que no caso da Raízen é um caso à parte, enfim, os números são públicos, mas, de maneira geral, o setor ainda, né, precisa de uma recuperação. Tony, muito obrigado a todos e a todas. Foi longuíssima a jornada, mas acho que foi muito proveitosa. Espero que nós vamos repetir eventos como esse para discutir energia. Um abraço a todos.